Padre Pio carregava em suas mãos as chagas de Cristo. E sabe o que ele dizia sobre a batalha mais difícil que um cristão enfrenta? Não era a pobreza, não era a doença, era a impureza. Ele revelou um segredo que os santos guardavam há séculos. Uma arma espiritual tão poderosa que o demônio treme só de ouvi-la. E hoje você vai descobrir qual é. Mas preste atenção. Esta revelação pode mudar sua vida para sempre. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas conhecimento, é libertação. É a chave que abre as portas da santidade. E Padre Pio deixou isso registrado para você, para este momento. Antes de eu revelar isso, quero te pedir algo simples. Inscreva-se neste canal. Porque se esta mensagem chegou até você hoje, não foi por acaso. E você merece continuar recebendo este alimento espiritual. Clique em inscrever, ative o sino. É um gesto pequeno, mas que pode fazer toda a diferença na sua jornada de fé. Estamos aqui para você, sempre. Agora vem comigo. Vamos continuar esta jornada de fé juntos. Padre Pio conhecia o inferno. Não por teoria, por experiência. O demônio o visitava fisicamente, batia nele, deixava marcas. E em cada uma dessas batalhas sobrenaturais, Padre Pio descobriu algo que a maioria dos cristãos ignora. A impureza não é apenas um pecado entre outros. É a porta de entrada preferida do inimigo. É por onde Satanás invade a alma. E uma vez dentro, ele constrói fortalezas. Correntes invisíveis que prendem a vontade, que escravizam o corpo, que apagam a luz da graça. Padre Pio via isso em confissão, dia após dia. Almas boas, pessoas que rezavam, que iam à missa, mas que viviam algemadas a este vício. E quando ele olhava para essas almas, com seus olhos que viam além do véu, ele enxergava o horror. Demônios de impureza cravados na mente, sussurrando pensamentos, inflamando desejos, roubando a paz. E ele chorava, porque sabia que sem libertar-se dessa prisão, nenhuma alma pode voar até Deus. Mas existe uma arma, e Padre Pio a usou, e venceu, e ensinou. Sabe qual é? Não é apenas oração, não é apenas jejum, é algo muito mais profundo, muito mais radical. É a devoção ardente ao Imaculado Coração de Maria. Você ouviu bem. Maria, a Virgem Santíssima, a Imaculada. Padre Pio repetia sem cessar: quem se consagra verdadeiramente a Maria jamais se perde, porque ela é a inimiga mortal da serpente, desde o Gênesis. Deus mesmo decretou: ela esmagará a cabeça da serpente. E que serpente é essa? A que tenta, a que seduz, a que arrasta para a impureza. Maria é pura, totalmente pura. E onde ela habita, a impureza não consegue permanecer. É como luz e trevas, não coexistem. Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais: quando a tentação vier, e ela virá, grite o nome de Maria, alto, com fé, com desespero, como um filho que grita pela mãe quando o perigo se aproxima. E ela virá, porque ela é mãe, e mãe não abandona filho em perigo. Tem um episódio que poucos conhecem. Um jovem procurou Padre Pio desesperado. Anos de luta, anos de quedas, de confissões repetidas, de promessas quebradas. A tentação o dominava. Ele já não acreditava mais em libertação. Estava à beira do suicídio espiritual, da desistência total. Padre Pio o olhou nos olhos e disse algo que cortou como espada. Você quer vencer, mas não recorre à mãe. É como querer vencer uma guerra sem usar suas armas. Maria é a arma que Deus te deu. Use-a. O jovem não entendeu completamente. Padre Pio, então, lhe deu uma missão simples. Reze 3 Ave-Marias toda noite antes de dormir. Mas não reze mecanicamente. Olhe para uma imagem de Nossa Senhora e diga de coração: Mãe, guarda minha pureza esta noite. Envolve minha mente com teu manto. Afasta de mim todo pensamento impuro. Protege-me enquanto durmo.
O jovem obedeceu. E sabe o que aconteceu? Na primeira noite, dormiu em paz pela primeira vez em anos, sem pesadelos, sem tentações noturnas, sem aquela inquietação que o consumia. Ele voltou correndo para Padre Pio, e o santo sorriu, aquele sorriso de quem conhece os mistérios de Deus, e disse: "Você acabou de descobrir o que os santos sempre souberam. Maria é a guardiã da pureza. Ela venceu o demônio para você. Ela continuará vencendo, mas você precisa pedir, precisa consagrar-se, precisa ser filho dela de verdade. Agora, escuta isso com atenção total, porque aqui está o coração da revelação." Padre Pio explicava que a impureza é alimentada por 3 fontes: os olhos, a imaginação e a ociosidade. Os olhos são janelas da alma, e o mundo moderno despeja veneno por essas janelas 24 horas por dia. Imagens, vídeos, sugestões. Padre Pio vivia numa época muito mais inocente que a nossa, e mesmo assim ele alertava: guardem os olhos, porque o demônio usa os olhos para acender o fogo da impureza. Se você encher seus olhos de imundície, como espera que seu coração permaneça puro? É impossível, absolutamente impossível. Então a primeira batalha é ali, nos olhos. E como você vence essa batalha? Substituindo. Padre Pio dizia: onde você coloca imagens impuras, coloque imagens santas. Tenha uma imagem de Nossa Senhora no seu quarto, no seu celular, no seu ambiente de trabalho. E toda vez que a tentação vier pelos olhos, olhe para Maria. Fixe seus olhos nela e peça: Mãe, purifica meu olhar. Ensina-me a ver como Jesus via, com pureza, com respeito, com amor verdadeiro. E ela fará isso, porque essa é a missão dela: transformar você à imagem do Filho. A segunda fonte é a imaginação. E aqui mora um dos maiores segredos. Padre Pio ensinava que a imaginação é um campo de batalha. É ali que o demônio constrói seus cenários, suas fantasias, seus castelos de impureza. E uma vez que esses castelos estão construídos na mente, eles escravizam. Você pode estar rezando o terço, mas sua mente está naquele castelo. Você pode estar na missa, mas sua imaginação está acorrentada. Como vencer isso? Padre Pio dava uma instrução radical: substitua as imagens impuras por imagens da paixão de Cristo. Quando a tentação vier na mente, visualize Jesus nos Getsemane, suando sangue, agonizando. Por quais pecados? Pelos seus, pelos meus, pelos pecados de impureza que crucificaram o Filho de Deus. Visualize os açoites, cada chicotada rasgando a carne do Redentor, por causa da impureza. Visualize a coroa de espinhos, cada espinho perfurando a cabeça sagrada, por causa da impureza. E então pergunte a si mesmo: vou ceder a esta tentação sabendo que ela custou o sangue de Jesus? Padre Pio garantia: se você fizer isso com sinceridade, a tentação perde. Eu te dou a força, porque não há prazer que valha a dor que você causou a Cristo. E Maria, que esteve ao pé da cruz, ela ajuda você a contemplar essa verdade. Ela mostra as chagas do Filho e diz: veja o que o pecado fez, veja e não peque mais. A terceira fonte é a ociosidade. Mente vazia é oficina do demônio. Padre Pio não parava um segundo. Oração, confissão, missa, leitura espiritual, trabalho manual. Ele preenchia cada momento com Deus, porque sabia que nos momentos vazios o inimigo ataca. Então, ele dizia aos seus filhos: mantenha-se ocupado com coisas santas, reze o terço, leia a Bíblia, leia Vidas dos Santos, sirva aos pobres, trabalhe com propósito, e quando não puder fazer nada disso, faça jaculatórias, frases curtas que são como flechas de amor para o céu. Jesus, eu confio em vós. Maria, mãe minha, ajuda-me. Espírito Santo, vem. São pequenas, mas poderosas, porque mantém a alma conectada com Deus, e onde Deus habita, o demônio não entra. Agora vem a revelação suprema, o segredo dos
segredos. Padre Pio carregava as chagas, as mesmas chagas de Cristo, e ele dizia algo que vai explodir sua mente. As chagas são o antídoto da impureza. Como assim? Escuta, a impureza é busca de prazer egoísta, é satisfação da carne sem amor verdadeiro. É prazer que exclui Deus e usa o outro. As chagas são o oposto absoluto, são dor redentora, sofrimento oferecido por amor. Cristo sofreu nas mãos, nos pés, no lado, na cabeça, e cada gota de sangue que caiu foi por amor. Amor que se doa. Amor que não busca prazer próprio. Amor que salva. Padre Pio participava desse mistério. Suas mãos sangravam diariamente, e ele oferecia essa dor pela conversão dos pecadores, especialmente pelos presos na impureza. E ele ensinava: quando a tentação vier, una seu sofrimento ao de Cristo. Ofereça a dor da tentação, a dor da luta, a dor da resistência. Una ao sofrimento redentor. E essa oferta tem poder infinito, porque está unida ao sacrifício do Calvário. Padre Pio garantia: nenhuma tentação resistida em união com Cristo é perdida. Ela se torna mérito, ela se torna santificação. Ela liberta não só você, mas outras almas presas no mesmo pecado. E sabe o que mais? Padre Pio revelou que a confissão frequente é arma nuclear contra a impureza, porque o demônio odeia a confissão, odeia com ódio mortal. Por quê? Porque ali na confissão o pecado é destruído, o sangue de Cristo te purifica, e as correntes se quebram. Padre Pio passava de 18 horas por dia no confessionário. Ele via a transformação acontecer. Almas que chegavam destruídas pela impureza e saíam libertas, radiantes, porque Jesus, através do sacerdote, falou: eu te absolvo, seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Mas Padre Pio alertava: não basta confessar, tem que confessar com propósito firme de não pecar mais. Tem que confessar com desejo verdadeiro de mudança. E tem que voltar sempre, semanalmente se possível. Porque a confissão frequente mantém a alma limpa, iluminada, e torna a tentação mais fraca a cada vez. Padre Pio dava uma orientação prática que vale ouro. Ele dizia: estabeleça uma rotina espiritual diária inegociável. Primeiro, ao acordar, consagre o dia a Maria. Mãe, este dia é teu. Guarda minha pureza. Segundo, leia um trecho do Evangelho. Enche tua mente com a palavra antes que o mundo a encha com porcaria. Terceiro, reze o terço. Os 15 mistérios, se possível. O terço é corrente que amarra o demônio. Quarto, faça exame de consciência à noite. Revise o dia. Onde você falhou? Onde venceu? Agradeça as vitórias. Confesse as quedas. Quinto, antes de dormir, reze as 3 Ave-Marias. E peça a Maria que te guarde durante a noite. Padre Pio garantia: quem segue essa rotina diariamente vencerá. Pode não ser imediato. Pode haver quedas no caminho, mas a vitória virá, porque Maria nunca perde uma batalha. Nunca. Jamais. E aqui está algo que vai te dar esperança total. Padre Pio dizia que Deus permite a tentação da impureza para te humilhar, para te mostrar que sem Ele você não é nada, que sozinho você cai, mas com Ele você vence. E essa humilhação é bênção, porque te mantém dependente de Deus, te mantém orando, te mantém vigilante. São Paulo teve um espinho na carne. Muitos teólogos acreditam que era tentação de impureza, e ele pediu a Deus 3 vezes para tirar. E Deus respondeu: minha graça te basta, porque na fraqueza é que meu poder se manifesta. Então, não se desespere quando a tentação vier. Não pense que você é pior que os outros. Não acredite na mentira do demônio que diz que você nunca vai vencer. Porque essa tentação é seu caminho de santificação. É onde você aprende a depender totalmente de Deus. É onde Maria se torna sua mãe de verdade. E é onde você descobre que a vitória não vem da sua força, vem da graça,
vem do sangue de Cristo, vem do manto de Maria. Padre Pio deixou uma oração específica para momentos de tentação violenta. Ele rezava assim: Jesus, Maria, José, assistam-me na última agonia. E usava essa mesma oração nas tentações. Por quê? A tentação é uma agonia, é uma cruz. E se você chama a Sagrada Família nesse momento, eles vêm. Jesus vem com sua graça, Maria vem com sua pureza, José vem com sua castidade. E juntos eles expulsam o demônio. Padre Pio também recomendava fazer o sinal da cruz na testa, nos lábios e no coração, quando a tentação ataca, e dizer: que o demônio fuja de mim, que a pureza de Maria me proteja, que o sangue de Cristo me purifique, e asperge água benta se tiver, porque água benta queima o demônio. Literalmente, Padre Pio via isso e usava. Agora, uma verdade dura, mas necessária. Você precisa cortar ocasiões de pecado, radicalmente. Padre Pio não tinha pena. Se teu olho te escandaliza, arranca-o. Isso é do Evangelho. Significa, corte sem dó aquilo que te faz cair. Aquele aplicativo, deleta. Aquela amizade que te induz ao pecado, termina. Aquele ambiente que te tenta, evita. Aquela série cheia de cenas impuras, para de assistir. Aquela música que desperta pensamentos errados, tira da playlist. Soa radical? É. Mas o inferno é mais radical. E Padre Pio via o inferno. Ele sabia que não vale a pena arriscar a salvação eterna por prazeres passageiros. Então, ele era misericordioso, mas firme. Corte. Agora. Sem negociação. Porque cada ocasião de pecado que você mantém é uma porta aberta para o demônio. E ele vai entrar, sempre entra. Então tranque todas as portas. Todas, mas não faça isso sozinho, porque você vai falhar. Padre Pio sempre dizia: busque direção espiritual, tenha um confessor fixo, um sacerdote que conheça sua luta, que reze por você, que te oriente, que te levante quando cair. Porque o caminho da santidade não é solitário, é comunitário, é na igreja, com a igreja. Padre Pio tinha seu diretor espiritual e obedecia, mesmo sendo um santo com estigmas, mesmo vendo anjos, ele tinha alguém a quem prestar contas, e você também precisa, porque o demônio te isola, te faz pensar que você está sozinho nessa luta, que ninguém entende, que ninguém pode ajudar. Mentira! Tem milhares de sacerdotes prontos para te ajudar. E tem Maria, sempre tem Maria. Padre Pio fazia uma distinção crucial. Tentação não é pecado. Ser tentado não é cair. Jesus foi tentado e não pecou. A tentação vem, é inevitável, mas você não precisa consentir. Não precisa alimentar o pensamento. Não precisa clicar naquele link. Não precisa entreter aquela fantasia. Você pode dizer não. Com a graça de Deus, você pode. E cada vez que você resiste, você fica mais forte. A tentação fica mais fraca e sua união com Cristo fica mais profunda. Padre Pio comparava a tentação resistida a ouro purificado no fogo. Quanto mais você resiste, mais puro você se torna, mais santo, mais livre. E aqui está uma promessa que Padre Pio fazia com absoluta certeza. Se você lutar de verdade, se você usar as armas que Maria te deu, se você se levantar toda vez que cair, se você perseverar até o fim, você vencerá. E não só isso. Você se tornará santo. Porque a santidade não é ausência de tentação. É vitória sobre a tentação. É escolher Deus quando a carne grita o contrário. É dizer sim a Cristo quando tudo em você quer dizer não. E essa escolha diária, essa batalha constante, essa fidelidade heróica, isso é santidade. E você é chamado a isso. Você. Agora. Hoje. Então levanta. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa há quanto tempo você está preso. Não importa quão forte a corrente parece. Porque Maria já venceu por você. A serpente está com a cabeça esmagada. O veneno está neutralizado. A prisão está aberta. Você só precisa sair. E como você sai?
consagrando-se a Maria, rezando o terço diariamente, confessando frequentemente, contemplando a paixão, evitando ocasiões de pecado, buscando direção espiritual e confiando que a graça de Deus é maior que seu pecado, que o sangue de Cristo é mais forte que sua fraqueza, que o manto de Maria é proteção infalível. Padre Pio está no céu agora, intercedendo por você. Ele passou por essa batalha, ele venceu. E ele quer que você vença também. Então reze a ele, peça a intercessão dele, ele ouve e ele age, porque os santos não descansam enquanto seus irmãos sofrem na terra. E você é irmão dele, você é filho de Maria, você é redimido pelo sangue de Cristo e você vai vencer esta batalha, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel e Maria é mãe e Padre Pio é intercessor e juntos eles estão lutando por você, com você, em você. Agora, uma oração final que Padre Pio ensinou. Reze comigo, em voz alta se possível, do fundo do coração. Mãe Maria, Imaculada Virgem, eu me consagro hoje ao teu coração imaculado. Toma posse total de mim, do meu corpo, da minha mente, da minha vontade. Guarda minha pureza como guardaste a tua. Envolve-me com teu manto protetor. Afasta de mim todo demônio de impureza, e quando a tentação vier, e ela virá, que eu grite teu nome, que eu corra para ti, como o filho corre para a mãe, porque sem ti eu nada posso, mas contigo eu tudo posso, porque tu és a vencedora, tu és a Imaculada, tu és minha mãe. Amém. Esta é a arma espiritual que Padre Pio revelou. Este é o segredo dos santos. E agora você conhece. E conhecendo, você tem responsabilidade, porque a verdade liberta, mas só se você a viver. Então viva. Comece hoje, agora. E que Maria, a Imaculada, te conduza à vitória, à liberdade, à santidade. Porque esta é a vontade de Deus para você. Sempre foi. E sempre será.